Agora a gente vai falar sobre um conceito bastante utilizado na modelagem 3D, que é o conceito e a técnica de utilizar imagens de referência para modelar objetos, tá? Então é bastante comum, tá? Quando você precisa de ter uma fidelidade maior e também uma agilidade maior para se chegar num resultado mais realista ou mais próximo do que um diretor de arte, por exemplo, vai querer, utilizando imagens de referência, tá? Então, um tipo bastante comum de imagem de referência são fotos, né? Então, a maneira mais óbvia, né, mais fácil de se chegar, de se modelar um objeto real, né, que existe, tirando uma foto dele, né, pegando uma foto bem de perfil, assim, né, bem de lado, a gente consegue tá utilizando esse tipo de imagem como referência, tá? Esse é o segundo tipo de modelo, né? É bastante utilizado, né, em jogos, em animações, em projetos mais criativos, né, onde você precisa criar do zero, né, modelos que não existe na vida real, né, são os desenhos, né. Então, se o artista 3D tiver alguma habilidade com desenho, ele mesmo pode estar desenhando, né? Mas em produções, né, maiores, né, sempre vai ter um artista conceitual, né, um diretor de arte que vai fazer, né, vai gerar esses desenhos, esses sketches antes do 3D, né? Então ele vai gerar talvez desenhos nesse nível de detalhamento, né? Então é sempre comum ver assim, um desenho, pelo menos um desenho, né, bem de lado ou um desenho de frente. Às vezes a gente tem um desenho como esse aqui, né, que é um pouco mais em perspectiva, para o artista ter um pouco de noção também como que é a volumetria desse modelo. Aqui a gente também tem um exemplo muito bom, que eu gosto bastante, que feito por Dino Aventuras, né, para a série brasileira, Dino Aventuras. É um exemplo bem bom também de desenho de referência. Né? A gente tem aqui as vistas, né, frontal, lateral, traseira, e a gente também tem um desenho aqui, uma ilustração já em mais em perspectiva, que a gente pode usar para sentir, né, para entender a geometria, né, a volumetria do objeto e também tem uma noção de cor, de textura e para aplicar nele depois, né. Um exemplo muito bom aqui para o filme Peabody and Sherman, né, que é o model sheet do piano, né, que tem lá na cena na casa do Peabody, se não me engano, do Mr. Peabody, e aí vai ter, né, as vistas lá superior, a vista lateral, a vista frontal, uma ilustração também dele em perspectiva. Nesse ele já vai um pouco mais além, né? Ele já dá uma noção aqui das texturas que vão ser utilizadas, nos materiais, né? Como é que vai ser a reflexidade, né, do objeto, como é que vai ser o material que vai estar nele. Esse é um exemplo bem legal também, feito por Up Altas Venturas, né? Aquela casinha do velhinho lá do filme, né? Então, para quem curte Pixar, aí uma ótima referência, né? Então, vai ter também vista frontal, vista lateral, uma planta baixa, né? Aqui também bem legal, né? Um exemplo de espadas feita para o filme O Hobbit, né? Um exemplo bem bom também de imagens de referência que podem ser utilizadas para modelar 3D a partir delas. Também uma casinha bem legal, aí também várias vistas. E é sempre assim, né? Sempre a gente vai ver essas vistas bem chapadas, né? Então é importante, aquela coisa vista ortográfica, né? Então você não percebe perspectiva, volume, né? Então isso é perfeito para a gente utilizar na nossa modelagem, né? Aí uma outra modalidade de imagens de referência que a gente pode utilizar também, que é bastante utilizado, que são os blueprints, né? Então, bastante utilizado para carro. Tem sites específicos que você pode encontrar N modelos de carro, de avião, de vários meios de transporte que você tem lá vista superior, vista lateral, vista frontal, né? Então, é uma ótima referência também para a gente modelar em 3D a partir dessas imagens, tá? Então, como é que a gente utiliza essas imagens no 3D, né? Então, voltando aqui para a minha interface, como é que a gente importaria uma imagem dessa para dentro da nossa interface, tá?
Então, para fazer isso, tá, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir essa aba lateral, tá, da lateral direita aqui. Então, a gente está acostumado a trabalhar nessa aba lateral esquerda aqui da 3D View, mas a gente tem também aqui uma na lateral direita que pode ser aberta aqui por esse maisinho, tá? Então, descendo essa aba aqui, a gente vai ter algumas informações legais nela, mas para o que a gente vai utilizar agora, tá? Essa quase uma das últimas, tá? Que é essa opção Background Image, tá? Então, se eu habilitar aqui, tá? Essa função, tá? E abrir, clicando nessa flechinha, ele vai dar a opção aqui de adicionar imagem, tá? Então, eu vou clicar em Edit Image, tá? E vou aqui em Open para escolher a imagem que eu quero, tá? Então, eu vou achar dentro do meu computador a imagem que eu quero utilizar de referência, tá? Então, aqui você pode digitar onde está na pasta, né? Ou então ir procurando o seu arquivo. Uma opção bem legal, tá, para a gente visualizar com mais facilidade imagens, tá, é clicar nessa terceira opçãozinha aqui, desses três botõezinhos, tá, que a gente consegue visualizar como thumbnails, né, como pequenos ícones que a gente consegue facilmente aqui visualizar qual imagem a gente quer. No caso aqui eu vou escolher a imagem desse martelo, tá, e vou dar aqui um Open Image, tá. Só que, né, se você perceber, ela não apareceu aqui atrás ainda. Tá? Isso pelo seguinte, tá? As imagens de referência elas só são vistas, tá? Naquelas imagens, naqueles pontos de vista clássicos, né? Que é lá a front, top, back, né? Que são aquelas vistas do atalho, né? 1, 3, 7, né? Só nessas vistas e somente, tá, no modo de vista ortográfico, tá? Então, no modo de vista perspectiva, tá, elas desaparecem. Ou então, se eu sair aqui, né, se eu rotacionar o meu ponto de vista, ela vai desaparecer, tá? Ela só vai funcionar aqui nos pontos de vista principais, né? E aí, tá, para que eu posicione essa imagem melhor, tá? Ela está numa posição bastante ruim aqui, eu quero posicionar ela mais no centro, né? Então vou utilizar aqui essa imagem maior aqui do martelo para usar como referência, tá? E vou aqui utilizar essas duas opçõezinhas aqui, né? X e Y, para posicionar o meu modelo aqui bem no centro, tá? Eu posso diminuir aqui um pouquinho também em scale, quer dizer, em size, melhor dizendo, e posicionando aqui bem no centro para que o meu modelo também, quando eu modele ele, fique bem centralizado. Então, tá lá a nossa imagem. Tá? Eu poderia também tá utilizando mais do que uma imagem de referência. Tá? Por exemplo, eu tivesse a imagem, né, a ilustração desse martelo também de frente, por exemplo. Tá? Então, eu poderia definir aqui em Axis, tá, essa imagem para front, por exemplo, né? E aí, quando eu mudasse aqui para right, né, mudasse o ponto de vista aqui, ela desapareceria, tá? E eu poderia adicionar uma outra aqui, a Edit Image, né? Adicionar uma outra imagem para funcionar somente em right, por exemplo, tá? Então é uma maneira também de se utilizar várias imagens de referência. Aqui, como eu só estou com uma imagem, tá? Só vai ser só ela vai ser necessária para mim, tá? Então, a partir de agora, eu poderia modelar, tá? Ter uma boa referência para não ter erro nesse modelo, né? Para ter um bom, uma boa referência, tá? Para saber exatamente o que fazer e como se dá a modelagem aqui em cima dele, tá? Então, uma maneira bem fácil aí para se modelar, utilizando imagens de referência.